nos anos 60, as vendas de carros explodiram nos países industrializados. Dezenas de milhares de quilômetros de estradas novas foram construídos. Nos finais de semana, todos deixavam a cidade. No entanto, o custo social dos carros começou a preocupar os países industrializados. O advogado americano Ralph Nader foi o primeiro a denunciar publicamente os fabricantes que resistiam à ideia de colocar nos carros equipamentos de segurança. Em 1965, a publicação de seu livro Unsafe at Any Speed abalou a América. Aquele livro divulgou o que especialistas sempre souberam, mas tinham dificuldade em comunicar ao público americano que estava enamorado dos carros. Os automóveis eram menos seguros do que deveriam ser. Havia coisas simples que os fabricantes e o governo poderiam fazer para reduzir o número de mortos e feridos por causa dos automóveis. Ralph Nader deu início aos serviços de proteção ao consumidor. Após a denúncia, os fabricantes e o governo colocaram a segurança dos automóveis como prioridade em suas agendas. Também descobrimos durante os anos 60 que os carros eram os maiores vilões na criação de smog e grandes colaboradores para a poluição atmosférica. Os carros geram mais poluição atmosférica do que qualquer outra atividade humana. Quase metade das emissões poluentes é derivada de motores a diesel ou gasolina. O embargo da Organização dos Países Produtores de Petróleo será lembrado como o golpe mais duro contra os automóveis. Quando veio a crise em 73, o preço da gasolina foi às alturas. 1973 foi o último ano em que os fabricantes americanos foram os maiores vendedores de carros nos Estados Unidos. Foi o ano em que os americanos procuraram os carros japoneses porque eram menores, mais econômicos e mais seguros que os americanos. Depois da crise, as autoridades aprovaram uma lei para baixar o limite de velocidade e lançaram programas nacionais de economia de energia. A América redescobriu as virtudes do trânsito público, mas o símbolo da liberdade continuou sendo o carro. Nos anos 90 e cada vez mais no final do século, pode-se assegurar que quem era criança em 1973 esqueceu tudo isso. Não tem qualquer ideia do que aconteceu. Chegamos então à era do carro esportivo. Voltamos ao carro grande, não econômico. E nos afastamos do transporte público. Hoje, na América do Norte, a maioria esmagadora dos lares possui pelo menos um carro. A sociedade toda é organizada de acordo com o carro. Longe dos grandes centros e áreas de serviços, os moradores dependem exclusivamente dos carros para se locomover. Uma das maiores dificuldades para tirar as pessoas de seus carros é a necessidade delas de usá-los para ir trabalhar. O lugar em que eu moro, pelo zoneamento do governo e o popular, foi separado do local em que eu trabalho.
Não há um sistema de transporte público. Eu trabalho muitas horas por dia. Alguns dias eu vou trabalhar às 7 da manhã, outros dias eu vou às 11 da manhã. Nada além do carro resolve o meu problema para ganhar o meu sustento. Nada. Toda a nossa economia e o ambiente construído durante boa parte do século foram estruturados em cima disso. E se tornou um problema de difícil solução. Cada vez mais o carro é ligado ao estresse e ao pesadelo da hora do rush. O congestionamento também afeta o transporte aéreo. Mais de 1 bilhão de passageiros viajam de avião todo ano. Nos grandes aeroportos, mais de 1.000 aviões decolam e aterrissam todo dia. Os controladores de tráfego aéreo precisam orientar dezenas de voos ao mesmo tempo. A explosão do tráfego aéreo aumenta o medo de acidentes e colisões. Desastres aéreos são dramáticos, porque matam muitas pessoas de uma só vez. Porém, as estradas matam muito mais. Para cada pessoa que morre em um acidente aéreo, outras 600 morrem nas estradas.